Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta. Trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba. Hoje a gente vai conversar sobre a oxigenoterapia, riscos e os benefícios desse recurso aí, tá bem? Então, o oxigênio ele tem uma importância muito grande para o corpo humano, tá? A captação do oxigênio ela é feita através de uma respiração efetiva. Quanto melhor respiramos, melhor é a condição de oxigenar nossas células, né? Então, se a nossa respiração é boa, a gente atinge um volume ideal de ar inalado. Dentro desse volume de ar vem o oxigênio. Dentro do pulmão, ele entra no que a gente chama de capilar sanguíneo, que é a corrente sanguínea em si, e daí ele vai a todos os órgãos, todos os nossos sistemas e tecidos do nosso corpo, né? Porém, isso acontece só em ausência de doença e um bom condicionamento cardiorrespiratório. Tá? Não adianta só você não ter uma doença pulmonar, mas ter um condicionamento cardiorrespiratório deficiente, a sua respiração passa também a ser deficiente. Não que necessariamente você tenha uma doença. Agora, por que a gente precisa do oxigênio e por que a gente respira? A resposta para isso é porque a gente precisa de energia. Através da nossa respiração, a gente obtém energia. Através do oxigênio, a gente obtém a quebra de uma molécula chamada ATP, que é a molécula da qual se extrai energia para a nossa vida, para a manutenção da vida. O equilíbrio entre oxigênio, entrada de oxigênio e saída de oxigênio, é o que permite a vida. E esse equilíbrio a gente chama de homeostase. Quando não existe esse equilíbrio do consumo de oxigênio e produção de gás carbônico, existe uma série de alterações aí que pode trazer no nosso corpo. Pode acontecer no nosso corpo. Uma delas é a carbonarcose. E dentro da questão da carbonarcose, a gente passa também a ter uma deterioração do sistema músculo-esquelético, ou seja, passamos a perder força muscular. Então, o oxigênio ele tem alguns benefícios. Então, a partir do momento que é diagnosticada uma doença pulmonar, passa a ter uma deficiência na disponibilidade de oxigênio para ser usado. Tá? Então, daí, o profissional médico, ele, dentro dos critérios de avaliação dele, faz ou não a prescrição da oxigenoterapia. A primeira abordagem aqui sobre os benefícios é passar para vocês se a oxigenoterapia melhora realmente a falta de ar. Não necessariamente vai melhorar a falta de ar. A gente precisa entender primeiro qual que é a falta de ar desse paciente. Às vezes, essa falta de ar não é proveniente da falta de oxigênio. Tanto que nos vídeos que nós temos aqui no canal, vocês podem ver uma série de relatos aí de pessoas informando que tem saturação baixa, mas não sente falta de ar. Então, não existe essa relação direta da falta de ar com uma saturação baixa. Às vezes isso pode acontecer ou não. Depende de critérios de avaliação e avaliação clínica. Porém, em alguns casos, tá? Nessa prescrição aqui, na manutenção da oxigenoterapia, principalmente quando ela é voltada para a reabilitação, a gente observa uma redução na falta de ar. Outro benefício dela é a otimização do programa de reabilitação. Isso contribui com uma melhor qualidade de vida. Quando a gente suplementa o paciente com oxigênio suplementar, a gente observa dele uma maior tolerância ao exercício. Essa tolerância, esse aumento da tolerância no exercício repercute em ganho de força e isso, consequentemente, em um aumento na qualidade de vida. Situações de saturação baixa, é muito comum o paciente desenvolver hipertensão pulmonar. Em outro vídeo eu detalho para vocês o que é a hipertensão pulmonar, que não é o foco desse vídeo. Então isso é uma outra contribuição do oxigênio para a qualidade de vida. A hipertensão pulmonar, a gente observa o aparecimento da hipertensão pulmonar em alguns casos de doença, principalmente na doença pulmonar obstrutiva crônica. Agora, o grande problema aqui, né, o mal que o oxigênio pode fazer, tá?
a toxicidade do oxigênio. Lembrando que sempre ao analisar a prescrição do oxigênio, como vai ser usado o oxigênio, isso fica a cargo do profissional médico. Às vezes o fisioterapeuta, através de um feedback, uma conversa com o médico, ajuda aí nessa dosagem do oxigênio, mas isso é uma prescrição médica. Principalmente pelos males que o excesso de oxigênio pode fazer e por conta dos males que uma falta de oxigênio pode trazer. Isso repercute em um órgão, repercute em alterações clínicas, e o profissional habilitado para dar atenção em alterações clínicas é o profissional médico. Então, a nível pulmonar, uma das toxicidades do oxigênio é trazer o espessamento da membrana alvéolo-capilar. O excesso do oxigênio ele pode trazer esse espessamento. E quanto maior o espessamento da membrana alvéolo-capilar, menos oxigênio a gente tem disponível também na corrente sanguínea. Toxicidade metabólica ou efeito metabólico é a própria retenção de CO2 que eu falei agora há pouco. Se a gente tem um aumento na disponibilidade do oxigênio, consequentemente, esse paciente vai ter um aumento da CO2. Isso é a carbonarcose. Um dos sinais da carbonarcose é a sonolência. Então, quando a gente tem um paciente ali que o normal dele é sempre uma saturação em torno de 90, não tem como a gente querer ir aumentando esse oxigênio na marra, tá? Porque aquilo ali é o padrão dele, ele já está acostumado àquilo. Então, se a gente oferta uma quantidade de oxigênio a mais, isso pode trazer problema. Ah, mas, doutor Carlos, eu uso Power Brief lá e a saturação aumenta. Isso daí não tem problema nenhum. O que eu estou falando aqui é do oxigênio suplementar. Se através de qualquer recurso físico, seja Power Brief ou qualquer outro recurso, a sua saturação aumentou sem a administração de oxigênio suplementar, isso não tem problema nenhum. Agora, todas essas alterações, ela ficam muito em função do tempo de exposição e da concentração. Isso que avalia, como eu falei para vocês, é o profissional médico, tá? Então, é importante. Tem um vídeo aí que eu falei da importância da bombinha quando prescrito pelo profissional médico. Outra importância aqui é ser rigoroso no que esse profissional solicitou de oxigênio para vocês. Qualquer alteração, antes de você tomar a postura de reduzir aquele oxigênio, converse com o seu médico primeiro. Converse com o seu médico, converse com o seu fisioterapeuta. E um diálogo vai pesar e balancear esse uso do oxigênio. Jamais pare de usar oxigênio ou reduza a concentração do seu oxigênio ou aumente a concentração do oxigênio sem um diálogo com o profissional que te atende, principalmente o profissional médico. Tá certo? Esse é o vídeo de hoje. Aguardo vocês aí com dúvidas, sugestões, podem deixar nos comentários. Não se esqueça de conferir a sua inscrição, deixar o like e compartilhar o vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.